Olá, anjos lindos e maravilhosos, muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, esse é o canal Viana Arte Tarot. Vamos falar hoje sobre o tema preconceito. Claro, e obviamente falar também sobre a espiritualidade. Agora, o que seria o preconceito? É a ação ou ato de falar ou de pensar, de tomar conclusões ou ter uma definição de algo antes de conhecer a realidade, o que é de fato. E por isso que é o pré-conceito, antes de ter um conceito real do que é a verdade. O preconceito existe de vários tipos, né? O preconceito social, de gênero, racial, regional, sexual, linguístico, religioso e de personalidade, entre outros. O preconceito abrange muitas questões de nossa vida cotidiana e é muito importante a gente falar sobre isso porque é importante a gente principalmente buscar conhecimento sobre qualquer questão que a gente tenha com preconceito, porque o preconceito nos limita e também limita o amiguinho, o coleguinha, os nossos familiares, nos tira a liberdade de ser ou fazer algo que a gente gostaria. O social, por questões mesmo, que a maioria dos brasileiros devem conhecer, existe o preconceito, né, sobre o social, de a pessoa não frequentar determinado lugar, por mesmo se limitar em ter preconceito consigo mesmo. E o preconceito da pessoa que tem um nível social mais elevado sobre financeiro, que eu me refiro, e ter preconceito com pessoas com menos posses, né? Porque sempre acha que são pessoas ignorantes, pessoas agressivas ou pessoas que não vai fornecer algo de interessante. Quando se pensa nessa linha de raciocínio sobre finanças, né? Por isso que se chama preconceito. A gente não pode tirar conclusões das pessoas ou das situações só por uma questão tão boba que seria o financeiro. Do gênero seria o masculino, o feminino. Homem tem preconceito com mulher, não digo sobre o gênero em si, mas sim sobre os comportamentos femininos ou sobre os comportamentos masculinos. Porque cada um ser, independente do gênero, é um ser individual. E mesmo que a gente tenha um certo padrão de vivência, um certo padrão de como homens e mulheres se comportam, mas cada um tem uma mente diferente, então por isso devemos conhecer a pessoa em si, a vida da pessoa, a realidade da pessoa que se vive, para depois a gente tirar uma conclusão sobre quem ela é e ter um convívio melhor. Assim também como racial, que hoje é predominante, né? Não só aqui no Brasil, mas nas regiões como Estados Unidos, África, que apesar de não ser falado muito nas mídias, mas o preconceito é mundial, porque muitos países vivem em guerra e fome, calamidades, e mesmo assim não ser muito falado nas mídias, justamente porque não se dá importância aos negros. Racial também por conta dos índios. Os índios se imaginam que os índios são selvagens, algo assim. Mas não, independente do gênero, da raça, isso não voga muito. Infelizmente temos que falar sobre esses assuntos ainda, porque são assuntos tão retrógrados e tão limitantes que já era para nós seres humanos já ter superado essas questões, já estar vivendo em harmonia, em equilíbrio, em igualdade, porque independente de nossas condições físicas, financeiras, ou de gênero, ou de sexualidade, viver em harmonia é cada um respeitar o espaço do outro, respeitar a individualidade do outro. E assim também a sexual, né, que cada um tem sua opção sexual, tem seu jeito de vivenciar, o seu jeito de amar, de se relacionar, sempre com respeito, com admiração também, porque cada um se manifesta a sua energia de acordo com como ele nasceu ou ela nasceu. Então, as pessoas muitas vezes têm um preconceito em dizer que a pessoa se tornou ou quis fazer ou quis ser. As pessoas já nascem sendo. As pessoas são o que são e a gente não pode ter o preconceito de julgar ninguém por questões sexuais. O regional também, muitas pessoas, um exemplo aqui do Brasil antigamente tinha-se muito aqui no Brasil sobre a região sudeste, sobre nordestino, entre outros, mas diminuiu-se muito, né, por conta que as culturas hoje se misturam, mas de qualquer forma a forma linguística julga muito sobre isso, então a gente tem que desconstruir todos esses preconceitos e tentar aprender mais sobre o outro, sobre nós mesmos, e assim a gente vai dissolver esses preconceitos e ter uma real ligação com a verdade da realidade da pessoa, e a gente visualizar as pessoas como seres humanos, estão aqui também nessa terra, tentando evoluir, tentando superar seus limites, tentando superar suas dificuldades, independente das regiões, das línguas.
E religioso também é uma coisa que se julga muito hoje. Eu sempre falo de religião aqui de uma forma que meio que limitante, justamente por conta desses preconceitos, onde as pessoas levaram para dentro das religiões conceitos muito da sociedade, conceitos humanas demais, vai além dos conceitos espirituais. Então acaba limitando as pessoas e acaba uma julgando a outra, porque para mim toda religião ela vai em busca da evolução, independente do caminho que ela aborda, do caminho que ela fala. Então uma vai complementando a outra e a verdade está fragmentada e ninguém tem a posse da verdade total. Muito pelo contrário, eu acho que está faltando profundidade na espiritualidade e sobrando muitas leis burocráticas, muitas leis sociais sobre como a gente lidar com as diferenças e sobre como a gente buscar a verdadeira espiritualidade dentro de nós, nossa harmonia. Será que as pessoas que frequentam a religião, será que elas estão saudáveis? Será que elas estão de bem com a vida? Será que elas estão felizes? Porque a busca da espiritualidade, do encontrar a si mesmo, encontrar Deus dentro de si, é levado para esse caminho, esse destino de autorrealização, autossatisfação, de felicidade. E também sobre a personalidade, o preconceito sobre personalidade. Cada um tem seu jeito de ser, de viver, e cada um tem a liberdade de ser e fazer o que deseja fazer de acordo com o que sente verdadeiramente. Nós temos que sentir, viver, vivenciar quem somos com total liberdade. Óbvio que a liberdade sempre é com respeito ao nosso próprio corpo, nosso próprio espaço e nossa própria integridade física, emocional e assim também, obviamente, a do outro, seja lá amigo, família. Então, se resume muito a respeito, a entendimento, a conhecimento. Então, antes de se julgar uma pessoa, que nunca devemos julgar ninguém, porque julgamento ninguém tem esse poder, né? A não ser que seja de uma forma jurídica. Os julgamentos, para você ver que são assuntos tão irrelevantes diante de quem realmente somos e do que devemos fazer aqui nessa terra, que seria reconstruir essa terra, evoluir, trazer mais liberdade para a gente mesmo, trazer mais conhecimento. E a gente vem se limitando com esses preconceitos. E acaba a gente atrasando o nosso propósito aqui na Terra, que seria de evolução, de autoconhecimento e de liberdade de expressão. Eu venho falar sobre isso também porque eu já tive muitas experiências com preconceito, tanto religioso quanto de social, de gênero, de sexualidade, regional. Acho que eu já tive de todos. Mas isso não me abateu. Claro que na época eu senti algum sentimento ruim, que nunca é bom. Mas eu hoje me reconheço quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas dificuldades a melhorar. E naturalmente eu tento buscar a minha melhora, que eu não sou perfeito. E as minhas qualidades tento melhorar também. E é isso, é a busca constante pelo autoconhecimento, pelo conhecimento e desenvolvimento para chegar a uma evolução. E é isso, vou ler umas cartinhas aqui pra gente. O que a espiritualidade acha do preconceito, né? É uma forma medíocre de se pensar. Porque a espiritualidade não está focada nisso. A espiritualidade só quer que a gente evolua. Isso é perca de tempo. A gente está ligado a coisas tão cotidianas. E nos faz pequeno, porque nosso espírito é tão poderoso. A gente tem o poder de materializar e transformar nossas vidas, a natureza, de uma forma tão abundante. E a gente está se preocupando com coisas tão fúteis, né? E muito disso vem por causa do ego. O ego de querer ser melhor, querer competir. E pequeno demais. Qual seria a pergunta? Eu tenho uma luzinha aqui no pescoço. Eu sempre estralo. A pergunta... Vou deixar a mensagem vir, como de costume. Eu amo as mensagens que vêm, de acordo com tudo que vivemos hoje, preconceito, sobre liberdade, sobre a espiritualidade, meus amores. O que vocês têm para nos dizer, anjos e arcanjos?
Umas cartas caindo. Imperador. Vamos lá. Valete de paus, ele ia cair naquela outra hora, mas não acreditei. Mundo. Caíram muitas, não vou aceitar. O mundo. Deixa eu entender a mensagem. Cavaleiro de copas. Clarifica o cavaleiro. Valete de espadas, meus amores. Valete de espadas. Valete de espadas. 9 de copas. Mundo. Clarifica o mundo. A força invertida. Caiu aqui, rolou, né? Vou aceitar. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de ouros. Legal. Valete de espadas foi a mesma carta que caiu ontem. E se refere à comunicação, se refere a utilizar o mentalismo, a mentalidade de uma forma mais racional, né? Mas é uma comunicação ainda jovem, é uma comunicação a se desenvolver, é uma comunicação imatura, podemos dizer assim. Ou seja, e a força invertida aqui junto com o mundo, 9 de copas, me refere assim a uma pessoa imatura, mas que ao mesmo tempo se sente de uma forma pronto para a vida, né? Mas tem uma comunicação ainda em desenvolvimento. Ou seja, sobre preconceito, o que a gente ainda não sabe, que a gente pensa saber, a gente já é meio que o preconceito mesmo, a gente não saber e a gente já fala. E mesmo assim a gente se acha no direito, no valor, se acha com toda a verdade em falar coisas que muitas vezes não são reais, não são verdades. E a gente tem que pensar, analisar. Muitas vezes a gente até debocha de outras pessoas por ser diferente. E a gente tem que analisar de uma forma maior, analisar de uma forma de um ponto mais elevado, olhando as pessoas de todos os seus aspectos, não só do ponto de vista que a gente consegue enxergar, mas do ponto psicológico, de acordo com a história da pessoa, de acordo com as emoções, de acordo com o físico, o conjunto, né? As pessoas é um conjunto de ideias, é um conjunto de uma história, é um universo, cada mente é um universo. Então a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas e não utilizar da força da agressão, e sim da inteligência emocional, para a gente tirar conclusões, se é que realmente precisamos vivenciar as histórias das pessoas, ou somente ajudá-las a sobreviver e a evoluir assim como nós, né? E quando não faz bem pra gente, simplesmente a gente se afasta, né? A gente não vai permanecer em locais, em situações que nos tiram do foco, nos tiram da evolução. E logo após a carta do mundo, você veio a carta do Valete de Copas, que é uma carta que se fala muito sobre o amor, fala sobre uma forma de trazer uma mensagem mais madura, que seria, saiu do Valete para o Cavaleiro, e embaixo veio o Cavaleiro de Ouros, que é uma comunicação mais amorosa, mais firme, mais profunda, mais verdadeira. E o Cavaleiro de Ouros se refere a algo mais sólido, ou seja, a gente utilizando da carta do mundo, desse arquétipo, que seria o conhecimento completo de quem realmente é a pessoa ou a situação, trazendo essa mensagem com amor e com bases sólidas, que seria esse conhecimento, a gente seria muito mais inteligente e com certeza a gente já tem um pensamento mais justo, né? Mais digno, porque 9 de copas se refere justamente a uma pessoa que está em abundância,
emocionalmente, em sua essência, em sua verdade, justa, de merecimento. Basicamente é isso, a gente aprender mais, né, sobre as situações que aparecem pra gente, ou as situações que são diferentes da gente, pra gente observar de uma forma, de um ângulo diferente, uma maneira mais profunda, e sempre trazer as mensagens, usar nossos sentimentos, nossa fala, nossa comunicação de uma forma mais amorosa, né, mais acolhedora, mais inteligente. Não falar bobagem, não criticar, não julgar. Trazendo sim materializando na pessoa, em nós também, sentimentos mais produtivos. A gente às vezes faz comentários, né, para as pessoas e deixa as pessoas tão tristes. Então, não devemos abusar das pessoas, no sentido... Abusar é uma palavra tão pesada, mas digo... Abusar da consciência, lesar a consciência, trazer mais felicidade. A gente merece ser feliz. Então, todos nós merecemos ser felizes. Vamos deixar os preconceitos de lado, aprender mais um sobre o outro. Vou trazer mais uma mensagem aqui para finalizar a leitura. Temperança. Temperança se fala muito sobre cura. Que legal. E no fundo do maço saiu a Rainha de Paus. Temperança, vou falar sobre as duas. Temperança fala sobre cura, sobre a água da vida. Ela transmuta o tempo todo aqui do fogo, dos cálices, né? Os cálices significam as emoções. E o fogo, a transmutação, a transformação. Ao mesmo tempo que fala de cura, se fala sobre libertação, sobre liberdade, sobre o equilíbrio de a gente estar sempre com os dois polos. A gente não nasceu prontos, né? A gente vai melhorando a cada dia que passa, nos enchendo de conhecimento e transmutando toda essa negatividade, essas dores, essas coisas ruins que nós vivenciamos e convivemos desde que nascemos, transformando ela de uma forma mais positiva, como experiências boas e trazendo mais felicidade pra gente. E liberdade, essa carta fala muito sobre liberdade de expressão, liberdade de ser quem somos, e a gente gerenciar e ser livres para a gente viver quem somos de verdade. Fala uma personalidade também muito espiritual, muito autêntica, espontânea e carismática. É uma pessoa que está sempre em movimento, fazendo coisas boas, com pensamentos positivos, querendo construir coisas sólidas e agradáveis. Sempre ligado muito à beleza, ao belo. Então, é isso que a gente tem que buscar, a beleza de vivenciar novas experiências, de ser quem somos, de ser livres, de não nos submeter a padrões e a limites. Muito pelo contrário, quanto mais temos conhecimentos, mais a gente se torna livre, mais a gente somos mais autênticos e espontâneos, consequentemente, porque a gente, com conhecimento, a gente fica mais seguro de sermos nós mesmos, e a espontaneidade vai ficando cada vez mais evidente por causa da segurança, da autoconfiança, e isso é maravilhoso. E é isso que eu desejo para todos: confiança, sabedoria, que a gente não fique julgando os amiguinhos nem os irmãozinhos, e vocês tenham uma excelente noite. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.